Olá pessoal, tudo bem? Por aqui professor Paulo, professor de História, Filosofia e Sociologia da Rede Estadual de Educação do Estado do Rio de Janeiro em mais uma videoaula, uma aula gravada, uma live gravada, para estarmos trabalhando mais uma vez o conteúdo de Sociologia para turmas do primeiro ano do ensino médio. Lembrando que estamos gravando essas aulas agora no ano de 2020, por estarmos ainda vivendo aquelas condições atípicas da quarentena imposta pela, pelas adaptações necessárias às condições da pandemia do Covid-19 agora no ano de 2020. Então, para que possamos registrar, hoje é a aula do dia 29 de 6 de 2020, repetindo, dia 29 de junho de 2020, então reforçando a aula de Sociologia, primeiro ano do ensino médio. Hoje estamos trabalhando o conteúdo, mais um conteúdo, do volume 2 do material chamado Atividades Autorreguladas, que é a apostila elaborada pela Secretaria Estadual de Educação do Estado do Rio de Janeiro para abordarmos os conteúdos. Lembrando sempre que, especificamente esse ano, por conta de toda essa situação que temos vivido bem atípica, nós não estamos trabalhando a divisão dos bimestres como normalmente era feito oficialmente através de um calendário definido no início de cada ano pela SEDUC. Estamos trabalhando então os conteúdos e esses conteúdos é que estão norteando ou fazendo a divisão entre períodos bimestrais. Exemplo, nesse caso, estamos trabalhando o volume 2 da apostila Atividades Autorreguladas, e esse volume 2 corresponde aos conteúdos que seriam trabalhados no segundo bimestre do ano de 2020. Então, de um ponto de vista genérico, estamos então no segundo bimestre, finalizando inclusive hoje o último conteúdo do segundo bimestre do ano de 2020. Para quem não recorda, eu vou projetar inclusive aqui na tela para que vocês possam visualizar o material. Para quem não recorda, nós trabalhamos no início desse volume ou desse bimestre os seguintes conteúdos: o que é cultura, e na aula passada trabalhamos cultura e diversidade. E esse ano, e agora, na aula de hoje, nós vamos estar trabalhando o tema Nós e os Outros. Então, vou subir aqui o material e vocês vão visualizar então os conteúdos sendo passados. E essa foi a primeira aula do bimestre, o que é cultura, onde nós apresentamos a diversidade cultural do Brasil e do mundo. Depois nós fomos para o conteúdo seguinte do mesmo material, que foi, chegar lá, cultura e diversidade, onde nós trabalhamos o conceito da diversidade cultural existente também no Brasil e no mundo. E falando inclusive como a cultura é um processo que é aprendido em convívio com a sociedade. E finalmente nós estamos chegando no conteúdo de hoje, cujo tema é Nós e os Outros. Vou voltar aqui para mim para fazer aqui a introdução da aula de hoje. Então hoje nós começamos a falar sobre o título Nós e os Outros. A primeira pergunta que deve ser feita no início dessa aula, a cada um que está assistindo, e uma reflexão que nós temos que fazer para nós mesmos, é perguntarmos sobre tudo isso que nós temos desenvolvido aqui no conteúdo de Sociologia, sobre tudo isso que nós temos falado e abordado sobre cultura. E a pergunta que fica é a seguinte: até que ponto nós somos pessoas preconceituosas? Pergunte-se a si mesmo: eu sou preconceituoso? Eu tenho preconceitos? Eu não gosto de determinado tipo de pessoa? Eu rejeito determinado tipo de cultura? Eu desaprovo, rebato veementemente determinados usos e costumes de pessoas? Me causa raiva, me causa ódio determinadas atitudes que estão ligadas a costumes, usos, costumes e cultura, traços culturais de algumas pessoas? São reflexões que são necessárias para a aula de hoje, para que possamos avaliar até que ponto nós realmente somos pessoas abertas culturalmente, ou até que ponto nós somos pessoas fechadas. A esse tipo de questionamento nós chamamos em sociologia
de etnocentrismo. Quando você, ou quando cada pessoa da sociedade, tenta sempre avaliar uma outra cultura, avaliar usos e costumes diferentes de outras sociedades ou até mesmo de grupos sociais dentro do nosso próprio país, e quando nós queremos rotular o nosso padrão de análise, o nosso ponto de vista a partir das nossas crenças e valores, a partir dos nossos usos e costumes, e queremos usar esse padrão totalmente pessoal, totalmente pertencente ao nosso grupo, para avaliar outros grupos de pessoas, nós estamos praticando algo chamado etnocentrismo. Etnocentrismo é quando você tenta centralizar ou avaliar um grupo a partir da sua percepção cultural, sem levar em consideração que o mundo não é uniforme. O mundo não tem apenas uma característica cultural. O mundo tem uma diversidade cultural gigantesca. Na verdade, o que nós somos hoje aqui no Brasil é resultado de um processo da mistura das diversas culturas que vieram a compor a nossa sociedade. Não podemos esquecer que o Brasil é um país multicultural. O Brasil é um país formado a partir de culturas muito diferentes entre si. Vamos lembrar rapidamente aqui que a primeira cultura realmente genuína, original, aqui da nossa região, foram dos povos indígenas. E mesmo assim, entre os indígenas, haviam costumes diferentes. Cada tribo tinha peculiaridades. Apesar de terem características mais ou menos similares, os vários povos indígenas tinham algumas práticas que distinguiam-se entre cada tribo. Além dos povos indígenas, o Brasil ele é resultado da união de vários povos, como eu falei ainda há pouco. Então, aqui a nossa cultura é resultado do processo da união da cultura indígena, ou das várias culturas indígenas, da cultura portuguesa europeia, da cultura negra africana. E quando a gente fala sobre a cultura negra africana, nós não estamos falando apenas de uma África, mas de um conjunto de nações e de povos africanos, porque infelizmente ainda há muita confusão em nossa sociedade brasileira, onde boa parte da nossa população costuma perceber a África como um único país. Há pessoas que equivocadamente, inclusive, chegam a fazer tal afirmativa. A África é um país muito pobre. A África é um país muito miserável. Quando, na verdade, a África não é apenas um país. A África é um continente com muitos povos e muitas culturas. E foi exatamente desse imenso continente chamado África em que os portugueses começaram a fazer a captura de mão de obra e trazer essa mão de obra de forma forçada para servir de mão de obra escrava nas lavouras e nas atividades econômicas da nossa colonização brasileira. E aí veio mais um grupo, muitos grupos culturais diferentes, que como característica comum apenas a cor da pele havia, que eram todos negros, como nós chamaríamos, mas ainda assim de povos culturais totalmente diferentes. Aliás, a prova disso, de que os portugueses sabiam muito bem que estavam lidando com povos culturais extremamente diferentes entre si, os portugueses, de forma muito maliciosa, costumavam, isso não só os portugueses, europeus de modo geral, eles costumavam colocar numa mesma embarcação de navios negreiros, chamados navios negreiros, eles costumavam colocar numa mesma embarcação para ser conduzidos ao trabalho escravo fora da África, não só na América do Sul, como América do Norte e América Central, eles costumavam colocar povos negros de tribos diferentes. Por que isso? Exatamente porque os portugueses, europeus de modo geral, sabiam que haviam distinções culturais e características diferentes entre os vários povos africanos. Eles colocavam esses povos misturados nos navios exatamente para dificultar a comunicação entre os vários escravos que estavam sendo colocados nesses navios. Uma vez em que esses grupos eram diferentes entre si, tinham costumes diferentes entre si, falavam línguas diferentes,
para cada caso. Isso dificultaria todo esse conjunto de fatores, dificultaria a resistência e até mesmo uma tentativa de fuga durante o processo de transporte dos escravos. Então vejam bem, a prova de que os europeus sabiam que eram povos culturais muito diferentes, os povos africanos, é que eles misturavam elementos de várias tribos distintas. Assim, as dificuldades, as resistências, fugas e ao próprio processo de escravização se tornaria mais difícil. Até que esses povos passassem a conseguir se comunicar, falar uma mesma língua, conseguirem compreender que, na verdade, estavam todos literalmente no mesmo barco, como nós chamaríamos na linguagem popular, talvez daí tenha até surgido esse termo, né? Estamos no mesmo barco. Até os povos africanos compreenderem que estavam todos inseridos no mesmo processo de escravização, da qual dificilmente escapariam, só a partir da compreensão dessa situação é que os povos começaram a ter condições de aprender os seus usos e costumes, aprenderem a mesma língua e conseguirem passar a comunicar-se entre si de modo a tentar oferecer alguma resistência. Daí, como nós já vimos em algumas aulas anteriores de história ou até mesmo de sociologia e filosofia, surgem inclusive os quilombos, que foram formas de resistência no Brasil como um mecanismo de defesa desses povos africanos. E, na verdade, um processo de aprendizagem, porque os povos que para lá migravam, fugindo da escravização, eram oriundos das mais diferentes regiões da África. Eram descendentes de regiões muito diferentes entre si da África. Por isso tudo, nós reforçamos então o conteúdo da nossa aula, que nós, sociedade brasileira, somos resultados de tudo isso, da mistura do índio, da mistura do europeu, da mistura de vários povos africanos. Aliás, quando eu falei índios, né? Várias tribos indígenas, vários povos da África. E quando falamos inclusive de europeu, não estamos falando apenas de Portugal, apesar de nós termos sido colonizados por portugueses. Mas ao longo de todo o processo, Portugal abriu as fronteiras do Brasil para diferentes povos da Europa. Vamos lembrar que ao longo da nossa colonização nós sofremos influência e às vezes até influências bem maciças de povos europeus, além da interferência portuguesa. Como, por exemplo, teve épocas no Brasil em que a presença da Inglaterra era muito marcante. Além de Portugal, o Brasil era quase uma colônia da Inglaterra, dada o grande intercâmbio econômico, político e cultural que havia entre portugueses e ingleses. Mais adiante, principalmente já depois do Brasil ter ficado independente, nós passamos a ter durante uma boa época da nossa história uma forte influência da cultura francesa. Inclusive no período republicano, o Brasil tentou se transformar em uma espécie de França fora da Europa, levando ao governo republicano brasileiro a querer fazer obras e reformas urbanas em cidades como Rio de Janeiro para transformar o Rio de Janeiro em uma espécie de Paris dos trópicos. Então a gente percebe que ao longo da existência, não só do Brasil, como de diversos povos e países, a miscigenação cultural, a mistura de culturas, de usos e costumes é muito grande. Você já se perguntou quantas vezes você praticou algo que tem a ver com um traço característico cultural da nossa formação do passado? Vamos dar alguns exemplos bem simples e básicos. Quantas vezes você toma banho ao dia? Quantas vezes você já se deitou em uma rede em finais de semana ou em momentos de lazer para descansar? Quantas vezes você comeu aipim ou derivados do aipim, como a mandioca, né, farinha de mandioca, etc. Se você respondeu que sim para algumas dessas perguntas, certamente você praticou um costume que vem dos povos indígenas brasileiros. Para quem não sabe, nós temos um hábito de tomarmos, por exemplo, banho várias vezes ao dia. Isso era uma característica cultural indígena, até em função das condições climáticas do Brasil. Já o europeu, principalmente os portugueses, não eram de tomar muito banho, não.
Há relatos, inclusive, de que o próprio Dom João VI, quando veio para o Brasil, fugindo da guerra napoleônica contra Napoleão de Bonaparte, lá da França, que ele, ao chegar no Rio de Janeiro, e no Brasil, portanto, ele teve um problema de pele, e esse tratamento de pele era algo que não curava facilmente, e um dos tratamentos que os médicos da época prescreveram para Dom João VI é que ele tomasse mais banho, de preferência banho de água do mar, porque por causa do sal teria um efeito terapêutico sobre aquela doença de pele. Mas talvez, provavelmente, esse problema de pele de Dom João VI estivesse mais relacionado à falta de higiene, porque naquela época não se tomava tantos banhos como hoje, principalmente os europeus, por causa do clima frio. Então, esse hábito que nós temos aqui no Brasil de tomarmos vários banhos ao mesmo dia, ou todo dia, e muitas vezes dentro do mesmo dia, ou mais de um banho, isso está relacionado a um traço cultural que foi legado, deixado pelos povos nativos, os indígenas, que sempre tiveram o hábito de tomar muito banho. Deitar em rede para descansar também é um hábito que veio dos povos indígenas. Por outro lado, existem alguns costumes que nós utilizamos até hoje que vêm dos povos negros, como por exemplo, acreditar, algumas crenças religiosas que está inclusive inserida, como já falei em aulas anteriores, no meio evangélico. A crença de que o olho grande pega. Então, há uma igreja evangélica no Brasil, inclusive, que fala que está amarrado o olho grande. Ou seja, há uma mistura aí do cristianismo, da igreja protestante, da crença protestante, que vem, inclusive, parte do protestantismo brasileiro, ele vem dos Estados Unidos, parte da Inglaterra e de outras regiões da Europa. E esse protestantismo, ele se sincronizou, se misturou com uma crença religiosa ou espiritualista de grupos africanos, descendentes da África, que acredita no olho grande, né? Então a gente vai percebendo que a cultura brasileira é uma mistura de vários costumes diferentes. Portanto, a partir desse momento, vamos tentar desenvolver uma ótica um pouco diferente. Quando estivermos olhando para algo que nos causa estranheza, para um hábito cultural dentro ou fora do nosso próprio Brasil, vamos tentar olhar pela ótica da compreensão. Mesmo que você não concorde, mesmo que você não aceite aquele uso ou costume por achar estranho na sua percepção, lembre-se sempre da palavra etnocentrismo e pergunte-se a si próprio: até que ponto eu estou analisando esse costume, ou essa fala, ou essa prática a partir de uma percepção meramente individual minha? Até que ponto eu não estou sendo preconceituoso? Até que ponto eu estou fazendo uma análise realmente despida de preconceitos ou é uma atitude preconceituosa? É sobre isso que nós vamos falar na aula de hoje, é sobre isso que nós vamos aprofundar, o conceito de etnocentrismo, ok? Então, para a gente poder ganhar um pouco mais de tempo, eu vou projetar o material que nós fazemos uso, eu vou fazer a leitura e vocês vão acompanhar também a leitura, correto? Então vamos lá. Hoje estamos na aula 3 e o título é Nós e os Outros. Vou subir o texto para começar a leitura. Conhecer as diferentes formas de viver, agir e pensar dos diversos povos e grupos é muito interessante. Comparar a nossa forma de viver com culturas diferentes nos ajuda a compreender melhor a nossa própria cultura. Vamos então falar um pouco mais sobre isso? Escrevendo sobre a diversidade cultural, o antropólogo Roque de Barros, Laraia, faz as seguintes comparações. Qualquer um dos leitores que quiser constatar uma vez mais a existência dessas diferenças não necessita retornar ao passado, nem mesmo empreender uma difícil viagem a um grupo indígena localizado nos confins da floresta amazônica ou em uma distante ilha do Pacífico. Basta comparar os costumes de nossos contemporâneos que vivem no chamado mundo civilizado.
A esse respeito, né, gente, até ainda agora eu comentei, né, o fato de nós aqui no Brasil termos o hábito de deitarmos em rede. Ontem mesmo, final de semana, eu fiz isso. Estava cansado, estava querendo relaxar, coloquei uma rede na varanda dos fundos da minha casa e fiquei contemplando o jardim do meu quintal, fiquei contemplando a natureza, relaxando a minha mente, deitado em uma rede. Eu pratiquei ali algo que é uma característica cultural, algo que foi deixado a nós pelos povos nativos do Brasil, pelos povos indígenas. E isso que está sendo dito aí no texto. Continuando aqui a leitura. Esta comparação pode começar pelo sentido do trânsito na Inglaterra, que segue a mão esquerda, pelos hábitos culinários franceses, onde rãs e escargots, capazes de causar repulsa a muitos povos, são considerados como iguarias, até outros usos e costumes que chamam a atenção para as diferentes diferenças culturais. Aqui no Brasil mesmo, gente, tem pessoas que acham assim nojento comer, por exemplo, rã. E mal sabem que a carne de rã é extremamente nutritiva e até saborosa. Eu confesso que eu já comi rã, e a primeira vez que eu comi eu achei assim meio estranho, né? Eu devia ter meus 15 anos de idade e estava visitando uma fazenda de um amigo nosso, né, de família, e essa fazenda se localiza no interior do Espírito Santo, do estado do Espírito Santo, na região ali de próxima a Cachoeiro de Itapemirim. E lá resolveram, né, numa determinada ocasião, numa determinada noite, caçar rã. Então o pessoal saiu lá, um grupo saiu, estava um grupo grande reunido na fazenda. Um grupo resolveu sair de noite com lanternas, sacos para guardar as rãs e saíram capturando as rãs macho, porque o macho tem mais carne do que a fêmea. Saíram capturando várias rãs para poder, durante aquela noite, ter uma boa caçada, vamos assim dizer. E no dia seguinte foi o dia da preparação, né? Fizeram o sacrifício das rãs, limparam, prepararam tudo, tiraram o couro, tiraram todos os órgãos internos das rãs e prepararam aquela iguaria, vamos assim dizer. Confesso que eu fiquei meio que tomado por uma mistura de medo de comer a rã, mas ao mesmo tempo curioso por comer. E foi feito rã frita, foi feita rã cozida, e confesso que era extremamente saborosa. Eu gostei. O sabor lembra um pouco frango. É uma carne branca, inclusive, uma carne nobre. É bem cara, por sinal, se você for comprar no supermercado. Foi a primeira vez, eu acho que foi a única, uma das. Não, única não, depois eu comi novamente, mas foi a primeira vez que eu consumi rã. É uma carne muito saborosa e quem diria? Causaria, na maioria da sociedade brasileira, uma verdadeira repulsa. Agora, por exemplo, nós estamos vivendo nesse período, né? Estamos no mês de junho de 2020, vivendo uma situação bem atípica, né? Está sendo dito aí, falado pelas mídias sociais e pela mídia de modo geral, sobre a, a vinda de uma nuvem de gafanhotos na região da Argentina, quase fronteira com o Brasil. E aí, por conta disso, vários memes, várias brincadeiras surgiram nas redes sociais, fazendo menção de que se os gafanhotos vierem ao Brasil, basta agir, basta nós brasileiros agirmos como agiriam os asiáticos, porque eles consomem gafanhotos como uma iguaria. E aí aparecem vários memes de asiáticos mostrando como se prepara um gafanhoto frito, como é que se coloca temperos, molhos, e consumindo o gafanhoto como quem come um camarão, né? São coisas engraçadas, né, que a gente usa como formas de diversão, inclusive, ao fazer esse tipo de postagem, mas de fato ele pode ser considerado uma iguaria, um alimento também. Nós, no Brasil, não temos o hábito de consumir gafanhoto, nem grilos ou coisa do tipo, por considerarmos diferentes a nossa cultura. Mais uma vez se revela o traço e a característica cultural de cada um de nós. Seguindo aí na leitura. No Japão, por exemplo, era costume que o devedor insolvente, ou seja, que não tivesse condições de pagar a dívida, praticasse o suicídio na véspera do Ano Novo, como uma maneira de limpar o seu nome e o da sua família. O harakiri, suicídio ritual,
sempre foi considerado como uma forma de heroísmo. Tal costume justificou o aparecimento dos pilotos suicidas durante a Segunda Guerra Mundial. O harakiri, gente, para quem não sabe, era um suicídio ritual que se costumava praticar no Japão no passado, em que a pessoa, como foi dito ali, ela quando estava endividada, então ela tentava, não tendo condições de eliminar a sua dívida, ela preferia então acabar com a sua vida e livrar todos os seus familiares da dívida. Uma vez morrendo, o autor daquela aquisição daquela dívida, ele estaria livrando a família toda, seus descendentes, seus herdeiros, daquela dívida também. E aí ele, de uma forma ritualística, cometia suicídio, que era uma forma honrosa de se livrar da dívida. É um costume. Lógico que causa estranheza para nós consideraremos isso errado, mas é um costume. Eu não estou dizendo que nós devemos considerar isso certo e praticarmos o harakiri também, mas só estou dizendo como que nós somos norteados pela nossa própria ótica. O fato é que o harakiri deu origem aos pilotos suicidas na Segunda Guerra Mundial, que causou tremenda falta de compreensão por parte dos pilotos e dos combatentes da Segunda Guerra Mundial do mundo ocidental, né? Os orientais, principalmente japoneses, eram chamados os pilotos kamikazes. Eles, quando estavam combatendo durante a Segunda Guerra Mundial, com seus aviões que eram tecnologicamente muitas vezes não tão superiores, e quando a munição desses aviões acabava ou não tinham mais munição, eles pegavam seus próprios aviões e lançavam o avião contra bases militares ou contra inimigos. Ou seja, explodiam o avião em cima dos inimigos, como se fosse o próprio avião uma bomba. Muita gente fala assim, gente, que loucura, eles são suicidas. Sim, isso está ligado ao ritual do harakiri, onde eles acreditavam que ao jogarem um avião e cometendo suicídio, obviamente, para atingir o inimigo, ao jogar um avião e matando a si próprio e a todos os inimigos, que eles estavam tendo uma morte honrosa e que isso seria recompensado de alguma forma. Usos e costumes de uma cultura. Continuando aí a leitura, a carne de boi é interditada aos hindus, da mesma forma que a de porco é interditada aos muçulmanos. Veja bem, nós aqui no Brasil adoramos carne de porco. Inclusive o Brasil é o maior produtor de proteína animal de origem bovina do mundo. A prova de que nós no Brasil não apenas consumimos carne de boi, eu falei porco, aliás, né? Ainda agora, carne de boi, não apenas nós consumimos carne de boi, como inclusive somos os maiores produtores e exportadores mundiais dessa carne. Mas, entre povos hindus, a carne de boi é proibida. Algumas regiões da Índia, por exemplo, a vaca ou o bovino é considerado um animal sagrado, portanto, seria um absurdo consumir a carne de um bovino. Da mesma forma, em outras regiões, a carne de porco é considerada errado consumir a carne de porco. Então, a gente percebe como existem culturas diferentes. Por outro lado, eu citei na aula anterior, há povos que acham um absurdo que nós, no Brasil, comamos carne de porco e façamos, inclusive, dela, carne de porco, de algumas partes do porco, uma iguaria muito apreciada aqui no nosso território, que é a feijoada, que leva por focinho de porco, perna de pata de porco, rabo do porco. E isso, para muitos estrangeiros, causa muita estranheza. Que comida estranha é essa, com pedaços de porco que ninguém consideraria interessante consumir? Traços culturais diferentes. Se nós fôssemos um europeu experimentando pela primeira vez uma feijoada na nossa vida, será que a gente também não faria cara torta? É um caso a se pensar. Continuando aí a leitura do texto, não é necessário ir tão longe nessa sequência de exemplos que poderiam se estender infinitamente. Basta verificar que em algumas regiões do norte do Brasil a gravidez é considerada uma enfermidade e o ato de parir é denominado descansar. Esta mesma palavra é utilizada no sul do país para se referir à morte. Fulano descansou, isto é, morreu. Ainda entre nós existe uma diversidade de interdições alimentares que consideram
perigoso consumo conjunto de certos alimentos que isoladamente são inofensivos, como a manga e o leite. Você já deve ter ouvido falar isso, né? Não come manga e não tome leite logo em seguida porque vai fazer mal. E segundo relatos, né, pesquisas realizadas do ponto de vista etnológico, né, provavelmente essa crença de que a mistura de manga com leite faria mal à saúde vem da época da escravidão, em que era costume, quando os capatazes, os feitores das fazendas de escravos no Brasil estivessem um pouco menos atentos, que os escravos, em função de sofrerem uma alimentação muito precária, consumirem das fazendas mangas que estavam caídas ao chão ou mangas que estavam nas árvores. Eles subiam e pegavam mangas para comer, e também muitas vezes, escondidos dos feitores, dos donos das fazendas, consumiam também parte do leite produzido pelas vacas nas fazendas, quando na verdade tanto os feitores como os donos das fazendas queriam que aquela produção de leite fosse utilizado para venda, para ganhar algum dinheiro, e portanto não queriam que os escravos consumissem esses produtos. Então criou-se a lenda, né? Era fazer essa ameaça. Olha, se vocês ficarem comendo manga e tomarem leite, vocês vão passar mal. Isso vai levá-los à morte, porque a manga e o leite não se misturam. Daí vem, muito provavelmente, o costume de julgar que manga e leite causa morte ou faz mal à saúde. Então, são usos e costumes da nossa historiografia. Seguindo aí a leitura. Percebeu a variedade de formas de viver, agir e pensar? Conhecer culturas diferentes das nossas, leva-nos a perceber que a nossa forma de viver é apenas uma entre as diversas culturas nos diferentes países, ou até mesmo dentro de um mesmo país. Olhar a cultura do outro faz com que olhemos para a nossa própria cultura e notemos que a nossa forma de viver o mundo, que a nossa forma de ver o mundo é apenas uma entre milhares possíveis. A nossa cultura dá significado para nossas ações, ou seja, nos fornece modelos de comportamento. Os valores, normas e padrões sociais influenciam a forma como pensamos e compreendemos o mundo à nossa volta. Podemos dizer que a cultura é como uma lente através da qual o homem vê o mundo. Bom, se existem diversas culturas, logo há diferentes lentes, ou seja, diferentes formas de ver o mundo. O problema é que acabamos olhando a cultura do outro a partir das nossas próprias lentes. Isso quer dizer que quando conhecemos uma forma de viver diferente da nossa, tendemos a achá-la estranha, fora do normal e até mesmo incorreta. A atitude de julgar os outros pelo nosso próprio ponto de vista, tomando a própria cultura como a correta, chama-se etnocentrismo. O etnocentrismo faz com que julguemos a cultura do outro como fora do padrão e consideremos somente a nossa própria cultura ou a nossa forma de viver como anormal. A atitude etnocêntrica acaba levando ao preconceito e à intolerância, já que nos impede de compreender que a nossa forma de pensar e viver é apenas uma entre milhares e que todas estão corretas, por mais que de nossas lentes ou de nosso ponto de vista possa parecer diferente. Bom, um parêntese aqui, né? Você pode até não concordar com todos os usos e costumes, e de fato nós temos o direito de não concordarmos, mas nós não podemos condenar usos e costumes a partir do nosso próprio ponto de vista. Eu vou voltar ao exemplo que eu citei ainda há pouco ali na leitura, quando nós falamos sobre o harakiri lá no Japão. Quando falamos sobre o harakiri, não quer dizer que nós temos que considerar o suicídio algo
aceitável. Afinal, o desenvolvimento social e humano, ele deve exatamente servir para também desenvolver uma cultura e evitar que a pessoa chegue ao ponto de acreditar que a melhor solução para a vida é a morte. Não quer dizer que se nós estamos caminhando rumo ao desenvolvendo medicamentos para que possamos aumentar a longevidade do ser humano, não justifica nós querermos apoiar, por exemplo, a morte de alguém como um hábito ritualístico. O que nós não podemos, sim, é criticar ou ainda condenar alguém que faça isso de forma preconceituosa. Podemos até não concordar com aquele hábito cultural, mas não precisamos criticar de forma violenta ou de forma virulenta por não compreendermos. A compreensão passa pela necessidade de se colocar no lugar do outro e entender que aquilo é resultado de um processo cultural que foi aprendido, ensinado através dos tempos. Entre os povos indígenas brasileiros, na época da chegada dos portugueses, havia a prática do canibalismo. Eu citei isso em outras aulas. O canibalismo ritualístico entre nativos do Brasil estava relacionado a uma crença de que, ao capturar o inimigo, que era um guerreiro, geralmente, ao consumir a carne do inimigo em um ritual, o próprio consumidor daquela carne, ou a tribo que estava consumindo aquela carne do inimigo, estaria adquirindo a força, a força a, e a coragem do guerreiro que está sendo consumido naquele ritual. Isso não quer dizer que nós temos que concordar com isso, mas quer dizer apenas que nós devemos saber entender que, apesar de não concordarmos com essa prática, sabermos entender que isso faz parte de um processo cultural que foi ensinado e aprendido ao longo de muitos séculos ou de muitas gerações, ok? Voltando aí para a leitura. É natural que achemos estranho o que não nos é familiar e não faz parte da nossa cultura. Porém, é importante que vejamos a cultura do outro como uma forma diferente de ver o mundo, tão correta como a nossa. Atualmente, infelizmente, vivenciamos em nossa sociedade várias situações de intolerância, como a forma de viver, agir e pensar do outro, que leva ao preconceito, discriminação e até mesmo à violência. Um exemplo são os casos de violência contra homossexuais, que sofrem com a intolerância daqueles que não respeitam os que têm opções e ações diferentes da sua. Outro exemplo de uma atitude etnocêntrica é também a intolerância religiosa. Devemos evitar o etnocentrismo, que leva à intolerância, ao preconceito e à discriminação, e respeitar as diferenças e as diversas formas de ver o mundo. Então, aí na ilustração vem apresentando o ritual de candomblé, que mostra como existem muitas crenças religiosas diferentes no Brasil e no mundo, e abaixo uma imagem de um símbolo religioso do hinduísmo, que inclusive existem povos hindus no Brasil que praticam o hinduísmo, apesar de não ser a origem cultural do Brasil. E tem agora a seguir um símbolo que é muito familiar a nós brasileiros, que é o símbolo da Eucaristia da Igreja Católica. O Brasil, sendo um país com grande influência do catolicismo, se identifica, obviamente, todos ou quase todos que estão assistindo essa aula devem se identificar muito mais, se sentir muito mais à vontade com essa imagem do que as duas anteriores que foram apresentadas. Isso por quê? Porque está associado aos nossos usos e costumes, à nossa visão etnocêntrica de enxergar o mundo. E agora, para finalizar a aula, a última reflexão do texto. Ao olhar para uma cultura diferente da nossa, é preciso compreender o ponto de vista do outro, a partir da sua própria cultura, da sua própria forma de pensar e ver o mundo do outro e não da nossa. Chamamos essa atitude de relativismo cultural. Quando percebemos
que os pontos de vista são relativos ao contexto cultural, ou seja, depende da cultura ao qual o indivíduo faz parte. Então, gente, com isso a gente encerra a nossa aula e para poder fazer assim o reforço dessa definição, dessa nomenclatura chamada relativismo cultural, eu vou fazer aqui a apresentação de um vídeo que traz uma reflexão sobre como nós devemos relativizar culturalmente alguns costumes que estão inseridos em nossa sociedade, inclusive aqui no Brasil, como, por exemplo, o preconceito racial. É muito comum as pessoas usarem, historicamente, agora talvez um pouco menos, mas na minha época de mais jovem, era muito comum as pessoas usarem costumes linguísticos que eram extremamente carregados de preconceito, de uma visão cultural equivocada. Por exemplo, eu fui nascido e criado numa família de descendentes de portugueses por parte de mãe, e era muito comum ver meus tios avós, já falecidos, se referirem a um negro falando, olha, fulano é um negro de alma branca. Ao dizer um negro de alma branca, está em outras palavras dizendo que o negro é inferior, que ele precisa se clarear culturalmente para ser considerado uma pessoa civilizada. Percebe? Isso é um reflexo de um preconceito, de uma visão etnocêntrica. E o que nós queremos enfatizar aqui na aula de hoje é que nós devemos cada vez mais sermos tomados pelo pensamento do relativismo cultural. Sabermos entender as diferenças culturais, relativizar, ou seja, compreender e não discriminar, e aprendermos a lidar com o diferente e sem discriminação. Para finalizar a aula de hoje, eu vou apresentar alguns vídeos retirados do YouTube de uma série de propagandas que fala sobre o preconceito racial e traz uma interessante reflexão. Minha amiga sempre reclama de racismo. Tem duas velhinhas no meu condomínio que sempre, quando elas me encontram no elevador social, elas dizem: Correios, filho? você não deveria entrar pelo de serviço? Não, vizinho. Sempre que eu atravesso a rua com o sinal fechado, ouço o som das portas dos carros se trancando. Onde você guarda o seu racismo? Chamei ela para fazer parte da campanha, mas ela não quis se expor. Não guarde, jogue fora. Estudo numa faculdade particular e na minha sala não tem nenhum aluno negro. Tatuaram na sociedade de forma bem anormal que o preto só canta rap, é atleta do futebol. Foi quando eu vi que só tinha um negro na minha escola. A gente levou nosso afilhado de 3 anos numa festa e uma criança da mesma idade disse pra ele: Minha mãe detesta gente preta e eu também. Onde você guarda o seu racismo? Não guarde, jogue fora. O serviço não ficou bom, o patrão falou que ficou serviço de preto. Vou à praia e meus amigos sempre perguntam, pra quê? Queimar a sola do pé e a palma da mão? Entrei num táxi com um amigo também negro e de repente o motorista estava encerrando o dia. Minha mulher e eu saímos de férias. Chegamos no hotel e eles falaram, não pode entrar aqui. Aqui é hotel de família. Onde você guarda o seu racismo? Não guarde, jogue fora. A senhora me viu, Eu sou negro. atravessou a rua Você é bandido. e do outro lado eu olhei e tinha 2 rapazes brancos e ela foi assaltada. Eu estava no ônibus com meu ex-marido, que é branco. Teve uma blitz. Eu, a única mulher negra, fui a única a ser revistada. Eu nunca fui parado numa blitz. Onde você guarda o seu racismo? Não guarde, jogue fora. Todo início de ano, os pais que entravam na minha sala perguntavam às minhas 3 auxiliares brancas quem era a professora. Eu evito ir para um shopping de terno preto porque logo posso ser confundido como segurança. Dei o cheque para ela, ela olhou para mim e disse, não posso aceitar. Eu sou um maître, mas um dos meus garçons disse que não aceita a ordem de crioulo. Onde você guarda o seu racismo? Não guarde, jogue fora.
Bom, pessoal, com isso nós encerramos a aula de hoje. Espero que vocês passem a nortear as considerações, as percepções sobre diferentes formas de cultura, diferentes usos e costumes a partir da aula de hoje. Qualquer dúvida, estamos à disposição nas redes sociais, no canal no YouTube, no Google Classroom e também no grupo da turma. Peço a todos que, inclusive, sempre lembrem que, se possível, façam a inscrição no canal do YouTube e também curtam os vídeos, porque isso ajuda na manutenção do canal. Obrigado pela atenção de todos e até uma próxima aula.